Boa noite, dona Rolange. Boa noite. Eu quero agradecer o convite. Estou lisonjeada de estar aí fazendo parte aí desse cafofo. Cafofo, isso. Sinta-se no seu cafofo, dona Rolange. Tudo bem? A senhora está bem? Tudo Tá tranquilo? tudo tranquilo. Foi meu corrido aqui, né? Nos bastidores, arrumando aí. Mas deu tudo certo no final. Tudo bem? Deu tudo certo. Dona Rolande, para a gente começar a nossa conversa aqui, que eu convido a senhora para a senhora contar a história da senhora, que é uma história bem forte, né? Podemos começar. Então, meu nome, primeiro, Rolande Pauli Fischberg. Nasci na Bélgica em 1939. E logo no início da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que tinha iniciado em setembro, e em dezembro eu nasci. Então, eu sou uma sobrevivente do Holocausto, mas não sou uma pessoa que tenha passado por campos de extermínio ou por campos de concentração, porque eu era muito criança, passei, foi a minha infância toda durante a guerra, só imigrando para o Brasil só em 47, 2 anos depois da guerra ter terminado. Mas, como judia, eu sou judia, minha família foi muito afetada pela questão nazista. Teve a parte da família da minha mãe, que era oriundo, embora meu avô fosse polonês, minha avó, mas eles foram radicados na França há muito tempo e tiveram filhos na França. Então, eles tinham mais segurança, eles se sentiam com mais segurança na França do que em Bruxelas, na Bélgica. Enquanto, pelo meu lado paterno, eles também oriundos da Polônia e tudo, mais radicados na Bélgica, muitos já tinham nascido dos filhos da minha avó, que na verdade foram 11, muitos nascidos já na Bélgica, então ela se sentia em mais segurança, achando que ela teria mais segurança se ela estivesse na Bélgica. E assim, as duas famílias se separaram logo nesse início da guerra, sendo que eu segui com a família materna, né? E nós, então, enfrentamos uma fuga, saindo da Bélgica para sul da França, para ir para a Suíça, passamos fugindo pelo nazismo. Enquanto a minha avó, do lado paterno, que ela já era viúva, ficou na Bélgica, e, infelizmente, a que ela achava que era segurança para ela não foi, e ela foi, então, levada primeiro para Malines, que era um campo de triagem, para depois ser mandado para Auschwitz, e assim eu perdi minha avó, 3 tios e uma tia que sobreviveu de Auschwitz. Então, a família ficou meio destruída e com essa Segunda Guerra. Então, a gente tem uma carga muito grande de perdas e também uma história de muitas renúncias e uma história também de muitas separações. Eu acho que é uma coisa que me acompanha a vida toda, é o sofrimento das separações, sempre tendo que, em um momento, ter que se separar. E aí eu quero só dizer que a nossa trajetória enquanto fugimos, aí tem vários momentos que eu quero dizer o seguinte, eu acho que, de certa maneira, eu sou até uma pessoa abençoada, minha É. família, que a gente teve em vários e vários momentos, a gente teve uma solidariedade muito grande,
para a gente conseguir sobreviver. A gente não iria conseguir se não tivesse sido por ajuda de pessoas que se arriscaram até para que poder nos salvar. Isso é uma coisa. E a outra coisa é também que eu acho que a gente teve vários momentos que a gente pode chamar, vamos dizer, de milagres. Certo. Verdadeiros milagres que aconteceram com a gente, com a nossa família. Eu não sei se eu continuo falando ou se as pessoas querem ouvir mais detalhes. Dona Rolândia, a senhora fica à vontade, porque a história está muito interessante. Então, vou começar então a falar a respeito como é que tudo teve seu início, né? Eu acho que a ascensão do nazismo depois da Primeira Guerra Mundial, e nesse sentido a Alemanha se sentindo prejudicada porque tinha perdido aquela guerra, e a ascensão do Hitler prometendo melhorar a condição de vida daquele povo, e as pessoas se entusiasmaram muito com a questão nazista, né? Mas, aos poucos, foram mostrando, quer dizer, o nazismo foi mostrando as suas garras, né? E já em 1935, quando começaram a ser criados os primeiros campos de concentração, na verdade, na Alemanha ainda, foi para prender presos políticos, que eram contra o regime. Então, começou primeiro com a questão dos comunistas, que eram colocados que eram contra o regime. Depois, já em 1936, já começaram as perseguições em cima da questão judaica. Os judeus passaram a ser perseguidos, porque eles tinham, talvez, um poder de dinheiro, na época, um pouco maior na Alemanha, e então eles serviram como bode expiatório. Os judeus é que estão com dinheiro e contra os judeus, vamos saquear e vamos fazer. E depois aí vieram os ciganos, vieram os negros, e vieram os deficientes físicos. É uma limpa. E foi se tornando uma coisa que aí os campos foram se multiplicando, onde eram colocadas outras pessoas. Ainda não eram campos de extermínio, eram campos de concentração ou chamados de campos de trabalhos forçados. E, com o tempo, aquilo ali, eu acho que foi se lotando, né? E eles foram chegando à conclusão de que eles não iam ter condição de ficar com tanta gente. Então, começaram a tentar fazer uma fábrica de morte, né? Porque foi isso que aconteceu. Foi uma premeditação de como se matar mais gente em menos tempo, o que fazer com os corpos, o que fazer para dar menos trabalho, e tentando fazer com que o povo alemão acreditasse que a raça ariana era superior e que as outras raças, então, deveriam ser perseguidas. E, em 1938, é que teve realmente um momento, vamos dizer, realmente o início, que a gente pode chamar do que seria o Holocausto, do que seria a Segunda Guerra. Porque em 1938 teve a Noite de Cristais, que foi na Áustria e na Alemanha, e onde, numa noite, todas as instituições, lojas de comércio e até residência de judeus foram saqueados, os judeus foram colocados para fora de suas casas, saquearam suas casas, queimaram sinagoga, quebraram vitrines de loja, e ficou chamado como Kristallnacht, quer dizer, a Noite de Cristais. A partir desse momento, os judeus na Alemanha, na Áustria, começaram a passar por problemas de recessão. Primeiro, tiveram que começar a usar uma tarja com uma estrela amarela,
né, identificando que eram judeus. A partir daquela data, os judeus já não podiam mais frequentar teatros, cinemas, Vixe. restaurantes, já não podiam mais fazer isso. Aí, depois, passou a se ter mais restrições, as crianças judias não podiam ir para a escola. Depois, mais restrições, já não podiam subir em condução. Depois, mais, já não podia se dar emprego, né? E assim foi, e esse sistema que foi usado na Alemanha, ele, na verdade, ele foi usado durante o período todinho da Segunda Guerra nos países ocupados pela Alemanha, que foi Caramba. Polônia, que foi Romênia, que foi Letônia, Lituânia, todos os países, Holanda, Bélgica, os países que foram sendo dominados pelo nazismo, eles passaram a ter o mesmo processo de perseguições à questão. Então, foi um momento assim muito difícil, justamente no momento que a guerra explode, em 1939, no mês de setembro. Meu pai, como era polonês, ele tinha sido requisitado pelo governo polonês para lutar contra a invasão alemã que seria, já estava sendo ameaçada a qualquer momento. Então, meu pai, em 1939, logo no início, ele já estava no exército polonês. Estava em campos de batalha quando a Alemanha invadiu a Polônia e venceu a Polônia em 7 dias, né? E, com isso, houve uma debandada por parte dos exércitos, porque ou eles se tornavam presos militares, como presos, seriam prisioneiros de guerra, né? Ou então eles tentariam a fuga. E meu pai tentou fugir e ele conseguiu chegar realmente à Bélgica somente no mês de dezembro, porque fugindo, eles tinham que arrumar trabalho no meio do caminho, tinham que Nossa. fazer. Estava ele, meu tio, um tio meu, irmão da minha mãe, que estava junto com ele, e eles voltaram para a Bélgica. Quando eles voltaram para a Bélgica, eu já tinha nascido, eles resolveram ingressar no exército da Legião Estrangeira, mas num batalhão polonês de resistência. Então, a Legião Estrangeira, ela tinha vários batalhões de vários países que tinham sido invadidos, e eles faziam uma luta de resistência junto às forças aliadas, com os batalhões dentro do seu batalhão do próprio país. E meu pai, então, ele foi para esse batalhão polonês da Legião Estrangeira. E aí a Hitler pegou e avisou que ele iria invadir a Bélgica e os Países Baixos até o mês de março de 1940. O rei Leopoldo III, que era o rei da Bélgica na época, ele conseguiu negociar com Hitler no sentido: não vou reagir, você pode entrar no país, mas me dá um prazo para que eu possa libertar quem quiser sair daqui. E assim ficou marcada a data de 12 de março, a data última para que quem quisesse fugir teria um salvo-conduto para poder fugir. E já se falava, na ocasião, da construção também das negociações da Alemanha nazista com a França, de que, para que não destruísse todos aqueles monumentos históricos e não destruísse toda aquela cidade, de fazer um acordo. Bom, vocês ficam com a parte da França, não bombardeia e não destrói, e, em troca, a gente fica com uma parte do sul da França e fica como a França livre. Essa negociação já se falava em jornais e tudo,
quando então houve por decisão do meu pai e da família da minha mãe que a gente estaria em maior segurança se a gente saísse da Bélgica e fosse para o sul da França, onde era a França livre, perto de Toulouse. E assim, meu avô tinha um caminhão de mudança, ele tinha um antiquário, e ele tinha um caminhão para levar móveis e tudo antigos, e ele também usava como mudança. Então, nós tínhamos um transporte que poderia ser usado pela família. Na ocasião, meu pai, então, pediu para ser designado para lutar no sul da França, dentro daquele batalhão da Legião Estrangeira, do batalhão polonês, mas que fosse para lá, sabendo que nós iríamos para lá e ele tentaria nos encontrar. E os irmãos da minha mãe, que eram nascidos na França, eles entraram na Legião Estrangeira do batalhão francês. Também na Legião Estrangeira, mas no batalhão francês. Legal. E nós, então, enfrentamos o lado da fuga, e por parte da família do meu pai, minha avó tinha muitos filhos, e ela achava que eles, a maioria era nascido na Bélgica, ela estaria em segurança, ela não quis fugir. Ela disse que ela tinha outros filhos casados, e ela disse assim, poxa, eu tenho a facilidade de ter uma casa onde eles podem se encontrar. Se eu sair daqui, a gente vai perder a família toda, porque cada um num canto, eu prefiro ficar. E assim ela ficou com os filhos menores. Eu quero dizer que a minha avó paterna, ela teve filhos junto com as noras, dos filhos mais velhos. Como ela teve 11 filhos, então ela teve gravidez junto com as noras. Então, com isso, eu tenho tias mais ou menos da mesma idade do que eu. Entendi. Da idade da minha irmã, que estão vivos até hoje, que moram no Canadá. Bom, essa foi a nossa primeira saída. Quero dizer que a gente embarcou realmente no dia 10 de março que a gente saiu. As estradas eram lotadas, tinha gente que ia de bicicleta, a pé, nós estávamos num caminhão, mas também tinha o problema que as tropas, elas caminhavam pela estrada, em muitos momentos entravam, quando chegavam tropas, a gente era obrigada a sair da estrada para dar passagem para as tropas. E as tropas também traziam, vamos dizer, elas chamavam a atenção, né, dos aviões que bombardeavam. Então, vinha aqueles voos rasantes para bombardear as tropas militares, e as pessoas que estavam na estrada tinham que correr para os cantos, se esconder debaixo das árvores, muitas vezes para também não morrer num bombardeio desse que acontecia, mesmo que os militares se escondessem, mas muitos chegaram a morrer nesse momento. E a gente fez uma viagem muito complicada, e como o caminhão estava vazio, e a maior dificuldade era combustível na época, porque o combustível só podia ser usado pelas tropas militares. Uhum. Não tinha, então, combustível para particular, só no câmbio negro e tudo. E aí era um valor muito alto. Aí meu avô e meus tios acharam por bem eles levarem mais passageiros dentro do caminhão. Vamos dividir o caminhão, apertar um pouco, as pessoas vão pagar, e com esse dinheiro que pagar, a gente vai poder comprar o combustível. Gasolina. Uma coisa assim. E, nesse momento, eu e minha irmã, que é minha irmã Mauricete, que é 3 meses mais velha do que eu, 3 anos mais velha do que eu, ela nasceu em 1936, nós começamos com uma febre muito alta dentro do caminhão, e aí pedimos lá para o meu avô e tudo, para eles procurarem o hospital que a gente pudesse ficar, ver o que a gente tinha. E minha mãe, muito preocupada, ficou bem do lado próximo, quer dizer, do final da carroceria, para poder ficar
com mais ar de circulação, para que não passasse, a gente não sabia exatamente o que a gente tinha, e tinha outras pessoas que estavam ali no caminhão para não pegar a doença. E assim a gente foi parar numa cidade chamada Limoges, na França, onde a gente foi para o hospital, e o hospital estava totalmente ocupado por militares, quer dizer, feridos, e eles não tinham nenhuma parte de isolamento, nem nada, e eles diagnosticaram que nós estávamos com escarlatina. A Escarlatina. escarlatina é uma doença que a pele escama toda e ela é muito contagiosa. E ela, inclusive, é fatal, né? Quer dizer, ela é muito perigosa. E precisa de um atendimento no hospital de isolamento. Só que eles não tinham o hospital de isolamento e nem podiam nos aceitar no hospital. Aí o médico pegou e rejeitou a nossa presença, disse para minha mãe como é que ela deveria proceder, mas que eles não podiam ficar. Aí veio o nosso primeiro milagre que acontece com a gente. Estamos a menos de 5 quilômetros do hospital, quando houve um bombardeio e aquele hospital que a gente não entrou e não ficou foi totalmente bombardeado. Nossa, não creio. Então foi esse o primeiro milagre. Primeiro milagre. Que realmente é um verdadeiro milagre. Com a certeza. gente ter conseguido escapar. O segundo foi que a gente conseguiu sobreviver, apesar de tudo, da escarlatina. Nós conseguimos sobreviver, e o fato da minha mãe ter ficado na carroceria atrás do caminhão, a gente apanhou sol, e eu acho que fez com que a doença tivesse uma progressão maior, mais rápida, e a gente, o que seria, vamos dizer, 7 dias de doença, e 3 dias a gente conseguiu desenvolver a doença toda e conseguimos, então, começar a melhorar. E a gente foi seguindo e chegamos à cidade de Toulouse, na França. Dona Rolande, deixa eu perguntar, e a parte de medicamento? Que se o hospital era difícil, imagine medicamento, né? O médico deu a medicação para minha mãe e deu todas as condições. Uma das coisas que ele tinha dito que foi feito foi botar pijama e amarrar das pontas dos pés e da ponta das mãos, que era para aquela pele que escamava, aquela escama não se perder, porque aquilo que poderia transmitir a doença para outras. E quando tirasse as roupas, deveriam ser queimadas numa fogueira, fazer uma fogueira e queimar as roupas. E assim foi feito, e nós levamos muitos dias até chegar lá, mas nós chegamos em Toulouse, e em Toulouse tivemos que abandonar o caminhão, porque o caminhão não tinha mais combustível para ele. E como ele, tinham vários carros e vários caminhões pelas estradas que eram abandonados por falta de combustível. E quando nós chegamos em Toulouse, a gente teve que se cadastrar para que fôssemos levados para campos de refugiados do sul da França. E aquela região do sul da França tem muitos hotéis que tem uma estação de águas, é um lugar assim muito... Tem muitas praias e coisas assim. E aí esses hotéis, eles foram requisitados pelo governo para eles serem transformados em tipo de campo de refugiados. Eles se botavam os refugiados ali, o governo pagava uma certa parte, mas quando nós chegamos lá, já era 1940, mas já os hotéis já estavam quase todos lotados, e os locais também que estavam sendo quartéis, lugares que tinham sido designados para campos de refugiados, também já estavam meio lotados. E quando nós chegamos, então, no lugar que designaram a gente, simplesmente o campo estava lotado e nós não podíamos entrar. Nossa. Nós não tínhamos
onde ficar. E nós ficamos numa praça pública, com outras pessoas, esperando que destino a gente teria, o que iria acontecer. E aí apareceu o prefeito de uma cidade, a cidade de Villeneuve-de-Rivière, e ele foi lá nas autoridades e disse que ele tinha um moinho desativado lá na cidade dele, e que ele, se tivesse subsídios, o governo ajudasse, ele teria condição de transformar aquele moinho em campo de refugiados. E assim nós fomos colocados nesse campo de refugiados em Villeneuve-de-Rivière. Foi o primeiro campo de refugiado que nós ficamos. Eu escrevi um livro recentemente, e meu livro chama Um Moinho. Eu vou mostrar aqui a fotografia. Aí, tá, isso. Esse moinho foi exatamente o moinho que nós ficamos. E eu consegui voltar recentemente, em 2017, eu fui lá e encontrei um moinho, do mesmo jeito que ele é tombado. Ele foi construído nos anos de 1350, a parte da torre, a parte de pedra e a parte de alvenaria, nos anos de 1530, mais ou menos a idade do Brasil, né? Então, essa relíquia ainda existe, e eu resolvi botar o nome do meu livro, Um Moinho, porque em homenagem, primeiro, a ter sido o primeiro local de refúgio que nós tivemos com refugiados. Segundo, porque eu acho que o moinho ele tem um simbolismo, para mim, Rolande, muito grande, porque eu acho que o moinho ele se movimenta pelo vento e pela água, e ele se renova constantemente. E então, eu me renovo constantemente, eu sou uma pessoa que eu me renovo. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Legal. Dona Olânia, ali. Eu acho que, de repente, pode ter mais perguntas assim, e depois a gente vai continuando, né? Isso. A senhora, quando chegou no Moinho, vocês ficaram quanto tempo lá? Então, nós ficamos no Moinho mais ou menos no período de 1 ano. Nossa, e aí, bastante tempo. O Moinho não teve mais subsídios para poder... E aí ele teve que ser... ele deveria ser evacuado, né, porque já não tinha mais condições. Muitas pessoas foram encaminhadas para outros campos de refugiados, e meu avô ele era ex-combatente de guerra da Guerra de 14. Embora ele tivesse nascido na Polônia, mas ele lutou pela França na Guerra de 14, então ele tinha... Como ex-combatente, ele tinha uns certos privilégios onde ele ia. Então, ele conseguiu, com esse prefeito que nos acolheu naquele moinho, o nome dele era Monsieur Puy, era o nome dele. E foi esse prefeito que realmente foi o nosso salvador, foi a pessoa que se arriscou a tudo para nos salvar, quando foi no momento de ter que fugir novamente. Foi uma coisa impressionante. E ele, então, ele conseguiu... meu avô disse, mas eu quero ficar em Villeneuve-de-Rivière porque os meus filhos estão na guerra, meu genro, eles estão na guerra, e eles sabem que qualquer coisa eles voltam aqui, vão nos encontrar. Se a gente sair daqui, a gente já não vai encontrar mais ninguém. Eu, então, quero alugar uma casa e quero ficar aqui. A gente tem como conviver. Meu avô era um faz-tudo, era sapateiro, ele tingia roupa, ele vendia roupa, ele fazia qualquer negócio para poder sustentar a família. E assim, a gente conseguiu alugar uma casa nessa cidade de Villeneuve-de-Rivière, onde ninguém na cidade sabia que éramos judeus. Os únicos que sabiam que éramos judeus eram o prefeito, Monsieur Puy, e o pároco que era o padre lá, que nos dava uma proteção muito grande. E aí as mulheres, eram só mulheres que tinham sobrado ali, né? As minhas 2 tias solteiras, a minha tia, que era a cunhada da minha mãe, né? Que era o meu tio, meu pai,
que estavam juntos, minha avó e duas crianças, minha mãe e duas crianças. Então, ficamos ali por mais até 1942. Caramba, ficaram bastante tempo ainda na Rolândia. Bastante tempo. Bastante. E vocês estavam em quantos? Em quantas pessoas? Umas 10? Nós estávamos em 12 pessoas, contando com os homens, 12 pessoas. Sendo que os homens vinham nas suas folgas militares, né? Porque nós éramos 12 pessoas. Sendo que 2 do batalhão francês e 2 do batalhão polonês, né? Da Legião Estrangeira. Em 1942, a gente conviveu ali há algum tempo, em 1942, a Alemanha botou a faca no pescoço lá do governo francês e disse: ou vocês ficam com a gente, ou então nós invadimos o sul da França. E aí já existia uma certa resistência, o governo Vichy, que já fazia uma certa resistência, e os franceses resolveram, então, lutar e não se entregarem. Então, nesse momento, a França, que era a França Livre, foi invadida. E, automaticamente, todos aqueles judeus que estavam em campos de refugiado naquela região estavam em perigo. E aí aconteceram vários, vamos dizer, eles chamam em francês rafle, que seria um arrastão, né? Eles chegavam nos hotéis e faziam um arrastão de todos os judeus que estavam ali, levavam para uma estação de trem, e o trem ia para Auschwitz e levavam as pessoas para Auschwitz. Foram feitos isso em vários hotéis da região. Vários judeus morreram ali no sul da França, em Auschwitz, tirados dos hotéis do lugar onde eles estavam. E meu pai, que estava no batalhão polonês, meu pai era barbeiro. Meu pai fazia barba, cortava cabelo, era cabeleireiro e barbeiro. E aí era ele que fazia a barba do comandante lá do batalhão dele. Aí criou um certo vínculo com o comandante. Aí, um belo dia, o comandante disse assim para ele: olha, eu recebi uma notificação que eu tenho que entregar todos os judeus que estão no meu batalhão. Nossa, eu não acredito. Então, eu estou dizendo aqui, a gente teve assim, ajuda de pessoas que a gente nem pode imaginar. Aí ele disse assim para o meu pai: olha, eu vou te dar, para você e para o teu cunhado, vou te dar um salvo-conduto, para você ir para casa, você tem 5 dias de folga. Em 5 dias, você não se apresentando aqui, eu tenho que mandar tropas atrás de você. Então, você dá teu jeito e não volta. Caramba, dona Rolande. Foi uma coisa assim muito, muito forte. Aí meu pai chegou lá onde nós morávamos e disse assim: nós temos que sair daqui, temos que fazer documentos falsos e vamos sair daqui, todos temos que fugir, vamos fugir para a Suíça. Só que aconteceu que meus outros tios que estavam no batalhão francês, a milícia francesa, e mesmo no batalhão francês existia muito colaboracionismo, né, com a questão alemã. E aí, simplesmente, o comandante dele, que recebeu o mesmo aviso, ele entregou os 2 para os alemães. E os 2 foram enviados para Auschwitz e os 2 morreram em Auschwitz. Caramba. E a gente, então, ficou sem eles, e, nesse momento, a gente precisava fazer documentos e tudo para poder fugir. Esse Monsieur Puy, que era o prefeito da cidade, ele simplesmente foi procurar nos documentos de pessoas falecidas, né, de pessoas mortas, e ele pegou os nomes dessas pessoas e ele fez documentos falsos para a gente. Só que ele disse para o meu pai: eu não posso carimbar. Você vai ter que assumir que você fez isso sozinho se te pegarem.
eu não posso carimbar isso de jeito nenhum. Aí ele disse, eu vou fazer o seguinte, falou para o meu pai, eu vou carimbar uma batata, e ele carimbou, cortou uma batata pelo meio, carimbou uma batata e deu a batata para o meu pai, e disse, você dá seu jeito, pega uma agulha, um alfinete e faz o teu carimbo e você vai carimbar, tudo você mesmo carimba. Aí meu pai conseguiu fazer os documentos para a família toda, carimbou todos e levou para Monsieur Puy para ele assinar, porque tinha que ser assinado pelo prefeito. Aí o Monsieur Puy pegou e aqueles documentos todos, ele tinha uma secretária que trabalhava com ele disse para a secretária assim, vai olhar na janela, fica de costas aqui para a gente, vai olhar para a janela. Aí ela ficou olhando na janela, ele assinou tudo, e ele falou assim, agora você pode jurar, sem mentir, que você não viu nada. Caramba. E a gente ficou com os documentos para fugir. Só que minha avó estava com câncer de mama, já numa fase final, e ela não conseguiria fazer essa fuga. Não tinha condição de fugir. Então, e meu pai tinha pressa, ele já tinham passado 3 dias, ele tinha que sair. O que, Tá que vai fazer? acabando o tempo, né, dona Rolante? Acabando o tempo. Está acabando o tempo, né? Não, eu falei, tava acabando o tempo, faltava 2 dias, né? Faltava 2 dias. E aí, nesse momento, a gente resolveu que ficaria com os documentos e iríamos segui-lo depois que a minha avó melhorasse, que era uma pessoa de idade, meu avô já era idoso na época, e eles iriam na frente. E meu pai, então, ficou de fazer o seguinte, ele fez uma senha. E em cada cidade que ele passasse, ele mandaria um cartão postal que seria encaminhado para a prefeitura, com nomes diferenciados, sempre nomes de mulheres, nomes de pessoas, dizendo, passei por essa cidade, estava lindo, o sol estava bonito, gostei, é uma ótima oportunidade, se vocês quiserem um dia conhecer. E assim ele foi passando pelas cidades que ele ia, que era para mostrar o caminho que nós deveríamos seguir depois. Só que meu pai, isso foi no mês de setembro. E quando minha avó faleceu, ela faleceu no mês de outubro. Então, no mês de outubro, já estava começando o inverno e a gente já não tinha mais notícia do meu pai, a gente sabia que ele tinha chegado na fronteira, porque o último cartão postal que ele tinha mandado era Thonon-les-Bains, que é justamente uma fronteira praticamente perto de Genebra, é ali uma fronteira junto com a Suíça. Então, a gente soube pelo cartão que ele tinha chegado lá e deveríamos fazer certamente o mesmo caminho do que ele. Só que até aconteceu o falecimento da minha avó e as pessoas com sofrimento perderem todo meu avô, perderam um pouco a coragem, tudo. Aqui, quando chegou no mês de dezembro, um senhor que era muito amigo do meu avô, que ele era maquinista de trem, ele disse para o meu avô assim, olha, estão chegando aqui umas tropas alemães, eles gostam muito de moças bonitas, igual tuas filhas solteiras. Se eu fosse você, eu dava um jeito de sair daqui. Ixi, caramba, hein? Aí foi que meu avô disse, está na hora da gente ir. Só que era dezembro, em pleno inverno, um frio abaixo de zero, e nós não podíamos fazer o caminho que meu pai tinha feito, porque já estava totalmente dominado pelas tropas alemãs. Então, aquele caminho era inviável. Então, ainda o Monsieur Puy, que era o prefeito da cidade, ele conseguiu um contato com os guias que pudesse levar a gente fazendo a travessia dos Alpes a pé. Caramba, esse prefeito foi o anjo da guarda, Rolante. Né? Ele
uma pessoa, e a gente continuou muito amiga dele, mesmo depois da guerra. Sem contar outros detalhes que eu não vou contar, senão fica um negócio muito demorado, com a história da morte da minha avó e essas coisas todas, que é uma coisa mais assim. Mas eu sei que a gente conseguiu, atravessando os Alpes a pé, e por outros momentos aí os milagres se repetiram. Já sempre. Realmente, a gente é uma coisa que ninguém pode imaginar o que é. Nós enfrentamos como é que chama? Nós tínhamos já um contato que tinha sido feito com os guias, nós tínhamos que ir para uma determinada cidade, e dessa cidade nós iríamos para aquele, que é o Bourg Saint-Maurice, é onde são os esportes de inverno, na França, e é um pico muito alto dos Alpes, e ele dá para o lado da Itália, para o lado da França e para o lado da Suíça. Então, nós tínhamos que subir aquela montanha. Mas primeiro tínhamos que passar numa cidade onde a gente iria pernoitar e encontrar os guias que nos levariam pela montanha. E quando meu avô foi na frente, e quando chegou lá no hotel, onde tínhamos já tudo organizado para a gente estar lá, aí a senhora que estava lá no balcão disse assim: olha, aqui não tem vaga. Você faz o seguinte, você vai lá no final da rua, tem uma boulangerie, e você vai lá que eles vão dar um jeito. Você está sozinho, né? Então, vai lá, vai lá. E ela sabia que ele não estava sozinho, né? Quando nós chegamos, então, nessa boulangerie, a gente ficou sabendo que naquele hotel estava o comando militar alemão. Nossa. Estavam exatamente instalados ali naquele local. Então, a gente não teria condição de enfrentar durante o dia, seguir a viagem. Teríamos que seguir pela noite. E aí, eles disseram o seguinte: se vocês tivessem dinheiro, seria melhor, se vocês tivessem condição de pagar, que a ia dar um jeito de botar vocês numa caminhonete e levar uma parte para vocês vão ter muito que subir, vocês vão ter que subir até 3.200 metros, 2.800 metros, mas a gente tem condição de até chegar na base da montanha, pelo menos 600 metros vocês vão ser poupados, se tiver. Então, aí foram os anéis, as alianças, o que tinha para poder pagar essa caminhonete. Saímos, quer dizer, durante a noite e fomos até o pé da montanha de São Moritz. Lá tinha outros guias que nos levariam e ficou combinado que a gente viajaria, andaria durante a noite, durante o dia tínhamos que ficar calados, porque existiam muitas patrulhas, né, militares nos Alpes, e também a Alemanha e a Itália estavam ainda aliadas. Então, nós estávamos indo para a Suíça, mas as tropas aliadas, quer dizer, as tropas do Mussolini e as tropas do Hitler ainda estavam ali impedindo a passagem de fugitivos ali. Então, a gente acabou enfrentando essa viagem. Um dos guias disse que eu era muito pequena, que era criança, e que eu poderia chorar e chamar a atenção de alguém. Ele, então, sugeriu que me desse alguma coisa para que eu me fizesse dormir. Aí me deram lá um comprimido, qualquer coisa, para dormir, para que eu não chorasse. Me botaram numa mochila de vime, que os padeiros usavam nas costas para botar o pão, me colocaram ali dentro daquele cesto de vime e os guias seguiram até carregando até aquela cesta comigo. Dona Rola, a senhora tinha quantos anos nessa época? Eu já estava quase fazendo 2 anos. Nós fizemos princípio de dezembro, e eu faço aniversário 28 de dezembro. Então, já estava quase completando 2 anos.
Então, caminhamos a noite toda, foi o caminho feito pela família a noite toda, subindo, 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 subindo. Durante o dia, paramos, nos escondemos e paramos. Aí, a minha mãe disse assim, faz tanto tempo que ela não dá sinal de que está acordada, será que o remédio foi tão forte? Aí, quando abriram o cesto, eu tinha congelado. Nossa! Na verdade, foi uma coisa complicadíssima. Aí os guias já sabiam do procedimento para isso, eles tiraram toda a minha roupa, esfregaram a neve, me esfolaram toda, mas eu consegui reviver. Voltar. E, graças a Deus, não perdi nem dedo, nem pé, nem mão, nem nada, consegui sair inteira. Mas mais um pouquinho que tivesse ficado, talvez eu não tivesse Sobrevivido. Aí, quando chegou já no topo da montanha, como são pistas de esqui, aí eles disseram assim, olha, daqui a gente vai embora. Vocês vão seguir, agora é só descida. Vocês vão ter que sair sentados, rolando, até chegar novamente embaixo. Quando vocês chegarem embaixo, vocês vão ter que caminhar. Aí explicou como é que seria o caminho para poder caminhar. Bom, essa nossa descida tinha o perigo também da gente virar bola de neve, né? Porque ele rolava no cobertor, rolava, mas tinha que parar para poder, como é que chama? Tirar a neve para rolar novamente. De novo. E determinados lugares tinha que ir sentado batendo com os calcanhares na ponta para saber se ali a neve estava firme, se passava ou se podia ser ali com água e a gente se afogar, não sabia se era rio, se era estrada. Nossa, que complicado. Foi uma coisa muito assim. E depois que a gente chegou lá embaixo, um determinado momento, a gente se perdeu. Putz. Ficamos perdidos ali no meio dali, sem saber o que fazer. Aí meu avô sugeriu que as 3 mulheres, que era a nora, né, e as 2 filhas, cada uma fosse num sentido e ele ficaria no outro, e minha mãe comigo e minha irmã ficariam no mesmo local. Iam levando coisas para poder fazer sinal, deixar sinal por onde tinham passado, objetos, para voltar e encontrar, saber que estava voltando o mesmo caminho. E meu avô disse assim, tudo que vocês encontrarem no caminho, vocês trazem, que a gente vai tirar uma posição. E aí teve uma das minhas tias, ela viu ao longe um militar de uniforme azul, e ela achou que o uniforme azul era um uniforme alemão, que devia ser um alemão, ela se escondeu, voltou para trás, porque disse aqui, vai ver que a gente já está aqui perdido, estamos já no lugar da Itália, sei lá, o que vai acontecer. E uma das outras, outra tia, encontrou um maço de cigarro italiano. Certo. Aí a gente chegou à conclusão de que realmente nós tínhamos nos perdido e nós estávamos nos Alpes italianos. Aí foi um desespero. Aí seguimos até um determinado local e deu um precipício. Não tinha mais para onde seguir. Aí minhas tias começaram a chorar, eu não ando mais, eu não quero mais, vamos se entregar, não vai dar certo, não tem não sei o quê, a gente não tem como fazer isso, mas pelo tempo que a gente já tinha andado, ou estávamos na Suíça ou realmente estávamos na Itália. Estava muito difícil, tínhamos perdido a rota, o caminho. Mas aí a minha tia pegou e resolveu que ela ia pedir socorro. E se plantou lá como é que chama? Na beira do precipício e começou a gritar para ver se alguém respondia. Faz um eco muito grande ali naquela região. E aí, de repente, ela ouviu uma resposta.
Teve uma Aí resposta. ela achou que era meu avô que estava atrás dela, gritando. Aí ela falou, cala a boca, eu falei assim, mas eu não falei nada. Alguém respondeu mesmo. Aí ela gritou novamente, aí os caras vieram ao encontro e diziam, falando novamente, e ela ia falando, com a moça se aproximando, para poder se aproximar. Bom, eram 2 lenhadores suíços. A sua tia não ficou com medo, não, que poderia ser o nazistas? Mas, nesse momento, eles estavam querendo se entregar, se fosse o caso. O que eles não queriam era morrer naquela neve. Entendi. Sem comida e sem nada, né? E por um acaso, eram lenhadores. Isso era um domingo, e era um feriado, mas eles estavam justamente trabalhando, que eles tinham deixado um trabalho ali, e nos levaram para uma cabana de lenhadores, onde a gente passou a noite, e eles nos indicou o caminho até a gente chegar próximo à fronteira. Agora segue aqui em frente, que vocês vão chegar na fronteira suíça. E assim a gente conseguiu atravessar e se salvar lá na Suíça. Eu acho que depois eu fico assim, é muita história contando. Não tem problema. Eu tivesse uma participação aí das pessoas, não sei. Eu acho que a galera tá de boca aberta com a história. Eu nunca vi o chat tanto prestando atenção, viu? Tá bem interessante e bem forte. Eu que tenho uma pergunta para fazer para a senhora. Teve da família, teve gente da família da senhora que não quis, lá atrás, né? Nas outras cidades, não quis fugir? Falar, não vou fugir, vou ficar por aqui mesmo. Teve gente, bastante gente? Então, foi a família toda do meu pai, que desses praticamente 4 morreram em Auschwitz e uma sobrevivente. Minha tia Sara, sobrevivente. O resto sobreviveu porque minha avó pegou e colocou eles em orfanatos, botou os filhos em orfanato, botou em mosteiros, colocou em famílias, para poder salvar os filhos quando ela viu que as coisas apertavam muito. Essas crianças que ficaram durante a guerra escondidas, o pós-guerra, eu acho que eu vou dar um pulo, vou pular um pouquinho aqui para poder chegar aqui. Bom, aí nós chegamos na Suíça. Na Suíça teve uma porção de outros fatos, fomos separados, toda a família foi separada. Meu pai encontrou minha mãe, mas ficou com minha mãe, e minha irmã foi para uma família, eu fui para outra família. Ficamos separados muito tempo, mas se encontrando de vez em quando. E o pós-guerra, voltamos para a Bélgica. E quando voltamos para a Bélgica, nós encontramos uma Bélgica totalmente destruída, e foi aí que começamos a tomar conhecimento de quem tinha sobrevivido, quem não estava, onde estava o irmão, onde estavam os irmãos menores do meu pai. E assim a gente conseguiu localizar, fomos localizando 5 irmãos menores. Eu tinha um tio que ficou na Bélgica, mas ele era casado com uma mulher cristã e ele tinha cidadania belga. Então, para ele, ele conseguiu ficar, e era irmão do meu pai. Depois do meu pai, era ele, meu tio Júlio. Então, ele serviu como ponto de referência para as pessoas se encontrarem e também ajudar a procurar. E aí, desses meus 5 tios, jovens que estavam, o mais velho tinha 15 anos, um deles, esse de 15 anos, Bernard, ele entrou numa dessas organizações sionistas, que era o DROR, que estavam levando jovens para lutar em Israel, para ver se conseguiam a libertação, né, da Palestina na época, que era justamente para poder ter a sua independência, porque era uma concessão inglesa, né? E ele foi num desses navios que, como a gente vê hoje, tantos imigrantes tentando sair da Síria, como a gente viu e tudo, e que não conseguem aportar porque não querem aceitar. Assim também não aceitavam eles em Israel. Então, os navios iam,
de uma forma clandestina, e quando chegavam lá, eles mergulhavam, tentavam entrar a nado, foi muito difícil os que entraram. E esse meu tio, Bernard, ele está vivo até hoje, ele foi para Israel. Os outros eram menores e não tinham condição de ir para Israel, eram 4. E nenhum país aceitava imigrante, na verdade, nenhum país aceitava imigrante. Aí tem uma história, vamos dizer, engraçada, que eu vou contar agora, dentro de toda a desgraça, mas sempre tem umas coisas. Certo. Meu pai e minha mãe, pós-guerra, né, estavam com mais um casal de amigos que vieram junto com eles até para o Brasil e tudo, foram assistir um filme da Carmen Miranda, chamado Meus Amores do Rio, uma coisa assim, que era o nome do filme. E mostrava o Cassino da Urca, Copacabana, se passava no Rio de Janeiro, as praias, aquelas mulheres bonitas desfilando no calçadão de Copacabana, e o carnaval. E eles assistiram o filme, e quando terminou o filme, tinha uma legenda escrita assim: o Brasil está aceitando imigrantes. Certo. Foi essa a chamada, quer dizer, graças a Carmen Miranda, meu pai no dia seguinte foi na embaixada do Brasil e pediu a sua imigração para o Brasil. Só que ele só podia vir com ele, a mulher e as filhas, e aqueles irmãos menores que ficaram. Era um problema muito sério, ele pensou que ele ia chegar aqui no Brasil, ia se estabilizar, ia mandar buscar esses irmãos. Mas não aconteceu isso. E o segundo país, o primeiro país foi os Estados Unidos, que abriu imigração para os refugiados que tivessem parente, porque os Estados Unidos não assumiu a imigração, a despesa com os imigrantes. Quem tivesse família ia para os Estados Unidos, a família ia tomar conta. A comunidade judaica ia acolher, ia ser assim, mas não era com responsabilidade do governo. Mas só podia ser irmão, irmã, filho, pai, mãe, entendeu? E aí, vários viajaram para os Estados Unidos. E nenhum país continuava não abrindo para a imigração, não aceitava os imigrantes continuavam na Europa, em campos de refugiados, onde não eram, tipo campos de concentração, onde não eram de extermínio, mas também viviam mal, sem comida, sem conforto. É uma tragédia só, mesmo depois da guerra, porque essas pessoas não tinham para onde voltar. Todas as cidades destruídas. Quem ia voltar para a Polônia se tinha sido expulso, mataram tantos, então é uma coisa complicada. E aí o Canadá abriu, disse que mandaria um navio somente para trazer crianças órfãs judias para serem adotadas por famílias no Canadá. E assim, 4 irmãos do meu pai seguiram nesse navio, o primeiro navio que chegou lá, e cada um foi colocado numa família, adotado por uma família diferente, e um deles já faleceu, mas 3 estão lá vivos, e o Bernard, que tinha ido para Israel, hoje também mora no Canadá. Então, tem 4 irmãos do meu pai ainda vivos no Canadá, que eram as crianças que foram escondidas durante a guerra. E nós viemos para o Brasil. Eu acho que eu termino aqui, depois a imigração, isso é uma outra história, mas que eu acho que a gente pode já deixar mais ou menos para as perguntas. Eu ia perguntar para a senhora como que foi o final da guerra. Bom, final da guerra foi, para mim, um momento muito triste. Por incrível que pareça, eu era criança, mas eu fui adotada na Suíça, que eu não comentei isso, porque a gente está pulando essa parte da Suíça. Eu fui adotada por uma família, e eles eram evangélicos, eles eram protestantes. E ele me ensinava o judaísmo a partir, porque ele dizia, eu sigo o Velho Testamento, eu vou estudar a parte judaica para te ensinar, para você saber
como é que eram os judeus, é diferente do que fez, tem outras festas, tem outras coisas, embora siga o Velho Testamento. E ele fazia questão de sempre me falar da questão da perseguição aos judeus, que não era uma coisa legal, e já no final da guerra, 43, 44, começou a se passar, então, documentários que eram feitos em praça pública. Eles vinham um cara com um caminhãozinho, um projetor, botava uma parede branca ali e passava, então, mostrava assim, tipo um jornal na tela, como é que estava caminhando, como é que estava a guerra, como é que as cidades que já estavam sendo libertadas, onde já tinha as forças aliadas já tinham entrado. E um dia mostrou a Bélgica totalmente destruída. Eram ruínas e ruínas. Naquele tempo, o cinema era aquele marrom ocre, né? Aqueles tons ocre. E quando eu vi aquele filme, ele dizia assim: olha, a Bélgica é onde você nasceu. Um dia você vai voltar para lá. Quando eu vi aquele. Tudo destruído, né? Tudo destruído, tudo destruído. E aquilo ali tão marrom, eu dizia: lá não tem sol. Eu não quero ir para lá. Eu não quero nunca mais ir para lá. Eu não queria nem pensar em ir para lá. Então, quando a guerra acabou, eu me lembro da festa nas ruas, todo mundo com bandeiras, todo mundo cantando, todo mundo gritando, isso na Suíça, né? E eu agarrada lá com meu pai adotivo, chorando, chorando, porque eu não queria que a guerra acabasse. Para mim estava muito bom do jeito que estava. Eu não queria pensar em voltar para a Bélgica. Quer dizer, para mim, quando a guerra acabou, para mim foi triste, embora tenha sido uma data importantíssima para a humanidade. Quando seu pai estava aqui, veio para o Brasil, ele conseguiu um emprego rápido, estadia? Então, tem o seguinte, existia dois tipos de refugiados, imigrantes aqui no Brasil. Existia a imigração feita por refugiados, que o governo pagava o transporte, eles chegavam no Brasil, eles eram levados para a Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, e lá era feita uma triagem, onde eles tinham que trabalhar 2 anos no campo. Só depois de trabalhar na lavoura por 2 anos, era uma lei que existia. Aceitavam assim, porque eles precisavam de força agrária, né? Mão de obra. Mão de obra. Mão de obra. Então, eles faziam 2 anos, você é obrigado a ficar trabalhando no campo. Depois de 2 anos, pode ir para a cidade. Então, era esse tipo de imigrante que chegavam aqui. E tinha outro tipo de imigrante que ele vinha por conta própria, com o dinheiro dele, e que aí o governo, se tivesse alguma oferta de emprego para ele vinha já com uma promessa de emprego, um contrato de 6 meses de trabalho. E assim, meu pai veio por conta própria, e ele veio como cabeleireiro, ele, embora fosse polonês e falava muito mal o francês, porque o francês na Bélgica é meio flamengo e meio francês, e veio como cabeleireiro francês que está chegando. E aí ele foi trabalhar na Rua da Carioca, em cima do Cinema Íris, e na época Capital Federal, era onde aquelas mulheres todas artistas e o pessoal que trabalhava no Senado, frequentava aquele salão, esperando ansiosamente o cabeleireiro francês que ia chegar. Aí meu pai chegou aqui com emprego, e junto veio esse amigo dele, que eu chamava de tio, que foi como um tio para mim, ele era peleteiro, e ele foi trabalhar numa casa que vendia estolas e casacos de pele no Rio de Janeiro, que na época era moda, e era a Casa Canadá, e que existiu, foi assim uma loja de muita etiqueta aqui no Rio de Janeiro. E como que ele se virou com a língua, dona Rolante? Olha... Complicado, né? Meu pai, quer dizer o seguinte, meu pai falava 7 línguas. As 7 mal, mas ele falava. Ele se virava.
E nós éramos crianças, eu acho que a gente teve mais facilidade por causa de amiguinhos, né, de brincar com criança, a gente teve mais facilidade de adaptação. A minha mãe só passou a falar português já no ano de 54. E a gente veio aqui em 47. Ela custou muito. Só quando ela começou a trabalhar fora é que ela teve contato com outras pessoas, aí que ela teve que aprender de qualquer maneira o português. Eu ia até perguntar da mãe da senhora como que foi para ela, né? Porque para os homens tinha um tipo de trabalho, mas para as mulheres um outro tipo de trabalho, né? Pois é, a minha mãe, de início, ela ficou como prendas do lar. Meu pai só que trabalhava. Depois é que nós morávamos em Niterói, no Rio, e depois, com o tempo, eles foram para São Paulo, para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo. E em São Paulo, aí a minha mãe teve que trabalhar. Aí ela foi trabalhar no comércio, numa loja, e foi aí que ela começou a aprender a falar o português realmente. O da família da senhora teve Maior, depois de maior, né? Depois de né? depois de ideia, pelo que a senhora falou, depois de uns 10 anos, meu. Eu, quer dizer, quando eu fui para São Paulo foi no ano de 53 ou 54. Eu já estava de 13 para 14 anos. Mas aí a senhora já falava português já, né? Já falava português. Porque a senhora chegou Aí eu novinha. peguei a língua francesa, porque minha mãe falava francês. Agora, o que tem, os judeus tinham uma língua comum, que é a língua Yiddish, que é uma língua, que é uma língua usada, né, quer dizer, na Europa, né, que era toda usada na Bessarabia. E aí encontrou muitos judeus que também ajudaram muito, teve uma solidariedade muito grande, inclusive, com as pessoas que já estavam aqui, que ajudaram muito a trazer, inclusive, muitos parentes e pessoas é, que sobreviveram ao Holocausto, e tinham essa língua em comum que eles se comunicavam, né? Entendi. A senhora tem da família ou algum conhecido alguma história alguma pessoa que conseguiu sair do campo de concentração? Conseguiu fugir? Minha tia Sara, eu acho que ela sobreviveu porque ela, quando pegaram ela, já foi em 44, já praticamente final da guerra, mas ela foi levada para Auschwitz e de lá ela foi transferidas para um ambulatório onde eram feitas as experiências do Mengele, e ela, inclusive, foi uma das pessoas que também foram feitas experiências nela. Nossa. Ela conta isso num livro, e quando o campo foi. Ela estava muito mal quando o campo foi liberto, mas ela conseguiu sobreviver, porque ela não ficou muito tempo. E esse Tá. período que ela ficou nesse laboratório do Mengele, que ela ficou ali, ela teve vamos dizer, uma melhor condição de sobrevivência, porque ela também era enfermeira. E aí ela acabou ajudando no trabalho lá, ela trabalhava, pegaram ela para ajudar ali como enfermeira. Vamos dizer assim, foi útil, né? Para eles, né? É. O Dom Rolando, eu conheci, eu trabalhei com o senhor, e ele também é um sobrevivente, só que ele ficou um tempo nos campos de concentração. Sim. Ele e mais dois irmãos, pelo que eu lembro que ele falava, e na hora da fuga, ele era o menorzinho. Ele foi passar pelos arames farpados e furou o olho. Nossa. É o seu Baltazar, lembro dele até hoje. Ele é bem legal. E aí ele conta, ele falou, eu fugindo com meus irmãos, eu era o menor, e a gente fugiu à noite, e os nazistas atrás da gente, e na hora que eu fui passar no arame farpado, pegou no meu olho e eu fiquei cego de um olho. Eu falei, Meu, caramba, meu. Seu que Baltazar. Coisa, né?
São poucos os que sobreviveram, infelizmente, são poucos que conseguiram sobreviver. É uma coisa. Eu tive a oportunidade agora, recente, eu voltei faz uma semana, eu voltei à Suíça. Eu já tinha feito, para poder fazer esse meu livro, essa pesquisa, eu voltei até a fronteira da Suíça por onde a gente passou. Consegui fazer esse caminho todo, fui até um moinho lá em Villeneuve-de-Rivière, fui visitar, depois consegui esses meus pais adotivos, consegui reencontrá-los ainda com vida. Dessa vez fui visitar somente os locais que eu vivi, e tem uma história interessante, a história da minha irmã, que a gente chegou, inclusive, uma amizade da minha irmã que acabou ficando, e que a gente teve agora na Suíça, eu, a filha dela, a neta e o genro, e estivemos lá na Suíça exatamente nessa família. A minha irmã, ela foi, a da família que pegou ela para criar, era uma viúva que tinha uma filha na mesma idade que minha irmã. Ela era alemã, e ela pediu à Cruz Vermelha que uma criança que ela queria que criança judia, porque como ela era alemã e era contra o nazismo, ela fazia questão de ter uma criança judia em casa, que era para mostrar que ela era contra isso. E não foi só minha irmã que ela pegou, em outros momentos, ela pegou outras crianças refugiadas também. E a minha irmã foi para essa casa, uma mansão imensa, na cidade de Vevey, e pós-guerra, a minha irmã, quando saiu de lá, ficou a Edita, que é a filha dessa senhora, Edita, que era amiga da minha irmã, com uma diferença de meses de idade, um mês de diferença. Elas ficaram muito unidas, depois, com o tempo, se desencontraram, foram se encontrar quase 70 anos depois. E foi se encontrar exatamente por causa dessa história fantástica que aconteceu com minha irmã. Acontece que essa senhora, pós-guerra, viúva, não teve mais condições de manter aquela mansão, eram muitas terras, era um espaço muito grande, e ela pegou, então, vendeu essa mansão, e quem comprou foi o Charles Chaplin. Olha, caramba! Olha a coincidência da coisa. Coincidência. Aí o Charles Chaplin viveu naquela casa 25 anos, com os filhos todos ali. Quando ele morre, e os filhos ficaram numa situação precária, resolveram transformar a casa numa fundação. O Canadá parece que assumiu, essa fundação é canadense, e remodelaram todo, transformaram aquilo num memorial, um museu. Hoje tem até um museu cinematográfico ali do Charles Chaplin, todo remontado, como ele fazia, e eles encomendaram, porque também era uma casa muito antiga, encomendaram um escritor que ele fizesse a cronologia daquela casa. Ah, legal. Desde os anos 1700. Aí, quando eles chegaram nos anos da guerra, que chegaram na família da Madame Imperatori, aí eles descobriram que ela tinha refugiado crianças judias. O próprio autor, o nome dele é Pierre Smolik, o próprio autor começou a procurar. Ele localizou a minha irmã. E aí localizou minha irmã fez novamente a ligação com essa amiga, e ele fez a história, inclusive com material que eu tinha, de fotografia que eu mandei, e eles fizeram um livro maravilhoso, e conta parte da história da minha irmã naquela casa. E aí eles resolveram fazer no lançamento do livro, queriam que a minha irmã fosse, a fundação queria pagar passagem para ela ir, mas ela, infelizmente, ela já estava muito doente, e ela faleceu em fevereiro, e o evento aconteceu no mês de abril. Aí, no mês de abril, como ela não pôde ir, eu fui, eu e a filha dela. Para representar. E nós fomos acolhidas pela Edita, que é justamente a que era amiga da minha irmã.
Então, fomos acolhidos na casa dela e já voltamos já 3 vezes na casa Nossa, dela depois disso, que a gente explorando e ela ajudando a gente a explorar a história. Fomos à Cruz Vermelha, documentação, tudo que eu podia para poder fazer o livro como ele realmente é um banco de dados. sim. Toda a documentação é toda autêntica que a gente conseguiu. A senhora demorou quanto tempo, Rolande, para escrever o livro da senhora? Mais ou menos. Olha, o caso é o seguinte, eu já tinha feito um livro há 10 anos atrás, que era esse daqui, Meus Companheiros de Viagem. Esse livro daqui que eu fiz, aqui, quem aparece aqui sou eu, meu passaporte, quando eu vim para o Brasil. Quando eu escrevi esse livro, na verdade, minha mãe ainda vivia, e foi mais um relato das memórias da minha mãe, das coisas que eu me lembrava e tudo, mas muita coisa era mais as memórias da minha mãe. E os fatos ocorridos eram verdadeiros, porém, em muitos momentos, eles não tinham acontecido naquela data que ela achava que tinha sido. Quando eu passei a mandar para a família o livro, para eles poderem ver, aí começaram a contestar, não, essa história aconteceu, mas não foi nessa data, foi assim. Não foi bem assim, foi assado. Então, eu resolvi, então, fazer um novo livro, comecei a coletar material, viajei durante esses 10 anos, viajei muito, fui para Israel, fui para o Canadá, fui para a Suíça, Bélgica, fui para a Holanda, onde eu podia colher material, todos os museus de Holocausto que eu pude ir, inclusive de Israel, de Washington, como é que chama, de Nova York, a gente pesquisou tudo. E eu tive, inclusive, uma ajuda muito grande da minha sobrinha, filha da minha irmã, essa que foi para a Suíça junto comigo, Débora Rosen, ela que ajudou muito na pesquisa. Foi muito bom porque ela se envolveu muito com isso. E também, nesse meu livro, eu tive também como organizadora a Sofia Débora Levi, que é uma especialista no assunto, e eu acho que foi muito bom para mim, porque ela não aceitava qualquer coisa que eu dissesse, você prova, você tem a prova, se você não provar, não põe no livro. Aí eu ia atrás da prova. Ah, legal. Para ser um negócio mais ficou, autêntico, né? Ficou uma coisa mais verdadeira. E aí juntei tudo que eu tinha pego, todas as minhas pesquisas que eu tinha, faltando ainda muita coisa que a gente pegou pela internet. Durante a pandemia, eu falei, vou escrever, eu não vou ficar numa cama, eu tive câncer logo em 2019, e eu falei assim, eu vou escrever esse livro, quem sabe eu não sei se eu vou viver muito, eu vou deixar esse livro escrito, vou fazer durante a pandemia. E aí, gente, durante essa pandemia, eu fiz esse livro. Nossa, que legal. Que legal, que legal. Dona Rolande, batemos o tempo aí, 1h20 de live, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença da senhora. História fortíssima. Dá um filme, meu, isso aí. Dá um filme, tem que fazer um filme, meu. Muito obrigado pela presença da senhora, mesmo, de verdade. E eu queria que a senhora deixasse aqui para a galera, quem quiser saber mais do livro ou saber da senhora, as redes sociais. Tudo bem. Bom, a minha rede social é o meu e-mail, né? O Rolande P. Fisberg. Não, rolande.fisberg@gmail.com. E esse meu livro, aí em São Paulo, eu acho que vocês podem encontrar na livraria na Travessa. Eu acho que já tem a Travessa em São Paulo. Ele é da editora Letra e Capital, também pode ser pela Letra e Capital, pode ser adquirido o livro. Beleza. Não, então, muito obrigado de novo. Só vou pedir para... Eu fiquei muito nervosa do início com a história de que eu não, fica tranquilo, foi legal. Mas eu acho que deu certo. Não, deu muito certo que
a história da senhora é muito impressionante, meu. Muito impressionante.